O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Deus, o nosso bondoso Pai Celestial, Deus Criador e Redentor, está nos abençoando. Temos a sua palavra, a Santa Bíblia, como eterna luz para o mundo e lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Então aqui, diretamente da minha cidade, estudo próprio, residência, estúdio, Séries, Goiás, para este glorioso prefixo Goiânia, capital, nosso querido estado de Goiás, Sara Brasil FM 93.9. Rio Bonito do Itaguaçu, Paraná, tornado de 330 km por hora. Coisa impressionante, nunca ocorreu isso no Brasil. O menino, embora anônimo, fala aqui de cortar o coração de uma pedra, não? Lá daquela cidade. Crédito de um pequeno vídeo do YouTube. Eu tava debaixo da escada, daí nós ficamos lá, só que daí, ainda bem que o furacão não entrou, né, mãe? Por dentro, tudo. Por dentro da loja não, né, meu amor? Aham. A única loja que sobreviveu foi a nossa. E não caiu no telhado, não caiu nada. Graças a Jesus. Daí, nós ficamos lá, apagou a luz, todo mundo ficamos lá debaixo da escada, tinha sangue pelo chão, tinha gente ferido, tinha o mercado, o Felipe tava atrás do muro, tudo caído, loja caída, casa caída, tudo. Não tem jeito, pátio de máquinas caído, tudo. Não tem mais casa, não tem mais nada, só tem destruimento, tudo. O prefeito tá olhando as casas, dó, tudo. Todas essas casas com dó, gente morrida, tudo, morreram gente. Nossa casa não tem mais, tudo, só achamos coisa. Não tem mais
ginásio. Aqui não tem, mas o prefeito vai construir, tô bem confiante. Nas moradas do Senhor não há pranto, não há dor, todos lá desfrutarão o bem supremo. Lá também desejo estar e a Cristo entoar com os santos hinos de louvor eterno. Lá no céu cantarei novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto findará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Meu prazer será sem par, lá no céu ao contemplar de Jesus a santa face gloriosa. Sinto júbilo em pensar que com Cristo irei morar, pois terei no céu herança preciosa. Lá no céu cantarei novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto findará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Na eternal Jerusalém, onde existe só o bem, entrarei com Jesus Cristo alegremente. Junto aos santos cantarei, glória, glória ao meu Rei. Regozijo sentirei eternamente. Lá no céu cantarei novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto findará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, Escola Bíblica. Não é um curso teológico, um seminário bíblico, quase. Aula de Bíblia. Como é aula de Bíblia, na nossa Escola Bíblica,
Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, para inúmeras cidades adjacentes, região metropolitana e até além. Então, preparando o amigo, também amiga, se ainda não fizeram isto, cada um, o caderno e a caneta para anotar. Daqui a pouco, ou começar a anotar, várias passagens bíblicas, caminhando para o desfecho do assunto que iniciei há alguns programas, o milênio, ou seja, os 1000 anos relatados no Apocalipse capítulo 20. Tenho dito, repito, no Apocalipse e dentro deste livro com 22 capítulos, de modo especialíssimo quanto ao milênio, Apocalipse 20, no Apocalipse, quanto a este assunto, este tópico, toda a Bíblia se encontra, se completa, se complementa e explica coisa gloriosa. Então, no estudo bíblico de hoje, simplesmente pela Bíblia, não por mim, não tem um tal poder, mataremos o diabo eternamente, destruído, aniquilado, desfeito, reduzido a cinza eterna, como também os anjos maus, chamaram-se também na Bíblia de demônios, e toda a impiedade que será ressuscitada na segunda ressurreição, como já expliquei sobejamente, lembra-se, no final do milênio, para ouvirem então a sentença, saberem por que perderam-se. Então, ao cercarem a Nova Jerusalém, com o intuito de invadi-la para tomá-la à força, instigados pelos Satanás e pelos demônios, ocorrerá isso aqui, anote, a primeira passagem, caminhando para o final do milênio. Faltam vários programas ainda, na verdade, este aqui é interessantíssimo. Eu deveria fazer uns 3 programas, tem 2 a mais, sobre este ponto do final do milênio, do Apocalipse 20. Então, para agora, primeira passagem, anote, aula de Bíblia. Anote, amigo, escreva, amiga. Depois você pegará suas anotações, o caderno, abrirá a sua Bíblia, lendo ou relendo cada passagem, antes com oração, para ter um entendimento melhor diretamente do Espírito Santo, já que a Bíblia é inspirada por ele, não é isso? O Espírito Santo. Então a passagem é Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10. Última chance, anote. Seja rápido aí na anotação. Caderno e caneta. Caderno e caneta, papel e caneta. Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Anotou, amigo? Escreveu, amiga? Parabéns por estar levando a sério mais uma hora de Bíblia, Luz para o Mundo, de Milson Carvalho, diretamente da minha cidade de Ceres, Goiás, que fica a 180 quilômetros de Goiânia, rumo ao norte, no estado do Pará, antes do Uraçu e tal. Para a gloriosa Sara Brasil FM 93.9. Uma boa tarde, a paz do nosso Deus, e muito obrigado pelos seus oportunos préstimos, profissional da Sara Brasil, está no estúdio, na técnica, o Júnior Teles. Felicidade, muito obrigado. Bom, finalmente então a leitura da passagem. Apocalipse 20, 7 a 10. A derrota do Satanás. Na verdade, que isso é escrito de Satanás, é errado, não é de, tem que ser de-o, fica do. Mas isso aqui não é parte da Bíblia, é então o cabeçalho, não? O título desse ponto do Apocalipse 20. Mas eu corrijo. A derrota do Satanás. Inicia a leitura. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha, subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Noutra tradução bíblica você lê, os devorou. Consumir, devorar, aniquilar, acabar com tudo. E o diabo que os enganava, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É isso, é escrito, final do versículo 10, para todo sempre.
O que significa isso? Ser atormentado no fogo, de dia e de noite, para todo sempre. Isso para o Satanás, o autor do pecado, para os anjos maus, populares demônios, e para todo mundo perdido, que será ressuscitado, como está aqui no Apocalipse 24:6, João 5, 28 e 29 e tal, na segunda ressurreição da qual foram parte apenas pessoas que viveram e morreram perdidos, segunda ressurreição para a audição da sentença e o cumprimento da pena capital para a segunda morte no lago de fogo. Fica isso para todos sempre. Bom, é notório, alguém deve saber, eu não sou o único conhecedor de Bíblia, também de gramática, história e tal, pouco de grego, pouco de hebraico, latim, porque português vem do latim, é idioma neolatino, mas o principal é entendermos um pouco de hebraico, não precisamos entender tudo, e um pouco do grego para entendermos melhor certas expressões. Então o pessoal deve saber que a palavra sempre, português claro, sempre, é um advérbio, e em grego também, um advérbio, aiona. Bom, aiona vem da palavra radical raiz, aion. Você pega em qualquer dicionário grego-português, não tendo livro físico, livro de fato, pode entrar no Google, no dicionário grego-português ou português-grego, e aí você percebe ali que a palavra é aionios, ou na declinação do grego, aiona, sempre. A expressão grega para todo sempre, eu tenho o meu Novo Testamento em grego, não está aqui aberto, mas está ali, no estante, no armário, onde tem vários livros, ali está o Novo Testamento em grego, de Nessie Leonard. E ali se diz que, sim, a frase em grego é aiona, ou tes aiona, desculpe, eis tes aiona, melhor passando do grego para o português. Para todo sempre em português, em grego temos eis tes aiona. Tradução é isso mesmo, tradução correta, nada errado aqui, para todo ou sempre, para todo sempre. Só que em muitos sentidos na Bíblia, em vários episódios, inclusive já acontecidos, o para sempre, o para todo sempre, o eterno, o eternamente, durou às vezes menos de 3 dias completos. Isso está na Bíblia. É o que veremos doravante. Anote, aula de Bíblia. Alguém percebe a importância que é todo mundo aí com humildade e cristianismo, mesmo teólogo, professor de teologia, seminarista e tal, padre, pastor, bispo, apóstolo e tal. Então é importante, missionário, missionária, é importantíssimo que você de fato anote. Cada passagem que eu cito, leio e brevemente explico. Então para agora, mais uma passagem, anote. A partir de agora, entenderemos que quando a Bíblia fala para sempre, o contexto aqui define se aquele para sempre dura muito tempo, mas não eternamente, ou bem pouco tempo, Então a passagem é a segunda nessa aula, anote. Êxodo 21, versículos 1 a 6, é o segundo livro bíblico, não? Primeiro Gênesis, depois vem Êxodo, anote, leia ou releia depois. Eu entendo que a maior parte dos meus ouvintes conhecem tais passagens, mesmo assim, anote e releia depois, ou pela primeira vez, leia depois. Agora apenas anote, fica orando por mim, ore por você, pela sua família, pela sua igreja, prestando atenção. Então a passagem é, anotou? Parabéns. Êxodo 21, versículos 1 a 6, com a sua permissão, inicio a leitura. Leis acerca dos escravos. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo, um servo, não, empregado, hebreu, se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas o 7º ano forro sairá de graça. Se entrou sozinho sairá, tal como entrou vai, não é? Mas se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Serão do seu senhor, não para viver maritalmente sexo, e sim para continuar na escravidão.
a servidão. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e os filhos dela serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Se, porém, esse escravo expressamente disser: eu amo ao meu senhor e a minha mulher, e amo os meus filhos, e não quer sair forro, por forro entenda liso, sem levar coisa alguma, as mãos abanando, então o seu senhor o levará perante os juízes, e o fará chegar à porta da cidade, ou ao batente, portal, não é? E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Sovela é um instrumento de metal pontiagudo, tipo uma agulha imensa, para então furar o couro e costurar sapatos. Antigamente, hoje em dia é um maquinário, não? Mais moderno. Então ele o servirá para sempre. Então, após aquele senhor que já tinha ali mulher e filhos, no mínimo 50 ou 60 anos de idade, não está escrito, mas bem provável, já mais perto da morte do que do dia em que nasceu, então ele o servirá, tendo as orelhas furadas, as duas, para sempre. Então o diabo, demônios ímpios atormentados no fogo, inclusive fogo, já demonstrei, lembra-se, chamado na Bíblia, em grego bíblico, pyros to aionion, ou simplesmente pir aionios, fogo ou eterno, ou fogo eterno. Isso está em Mateus 18, versículo 8, Mateus 25, 41, pela última vez, terceira e última, Judas, versículo 7, tradução correta, fogo eterno. Só que o fogo eterno foi aceso por Deus, lembra-se, eu expliquei isso profundamente, para a destruição, redução plena em cinza, redução a cinza, as 4 cidades, lembra-se, eu expliquei isso a fundo há algum tempo, nessa série sobre o milênio, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, reduzidas a cinza. Daqui a pouco, inclusive, 2 passagens que eu deixei para este programa, quando eu expliquei a destruição, redução em cinza no fogo eterno, daquelas 4 cidades, deixei 2 para este programa. Daqui a pouco eu verei citá-las, lê-las e explicá-las, embora resumida e brevemente. Então, para agora, como acabei de ler, Êxodo 21, de 1 a 6. Então, o senhor escravo, querendo ficar com o senhor, a esposa e filhos, tinha as orelhas furadas pela sovela. Então, ele, o escravo, querendo ficar, ficaria, ou servirá para sempre. Vamos ao hebraico bíblico, para sempre. Então, para, em português é preposição, sempre advérbio, para sempre. Em hebraico temos, nessa passagem, língua original, língua hebraica, le-olam. Le-olam. Tradução, está aqui correta. Nada a ser corrigido. Tradução correta, isso. Le-olam, para sempre. Para sempre. Bom, esse escravo era imortal? Não. Morreria? Morreu, e faz tempo, hein? E morreu faz tempo. Muito antes do Cristo, tempo do Moisés ainda, morreu. Defunto não continua escravo, não continua gerenciando uma agência bancária, mercado. Defunto não continua trabalhando de pedreiro, carpinteiro, pintor e tal, taxista, motorista aplicativo. Morreu, acabou. Aguarda a ressurreição. Então esse para sempre aqui da expressão hebraica dupla, le-olam, para sempre limitado, ou seja, durante o restante da sua vida, enquanto o escravo continuasse com a vida biológica, defunto, aí enterro, sepultamento ou cremação e acabou. O para sempre, então duraria no máximo até a morte da pessoa. E assim sempre. Digamos, o marido diz à esposa: benzinho, meu amor eterno, mentira, te amarei para sempre. Mentira, não é que é mentira, é o modo de dizer, força de expressão, é hipérbole, é exagero, porque morto, defunto já não ama. A viúva não mantém o defunto, até proibido pela lei do pai, o mundo inteiro é proibido, né? A viúva não mantém um defunto na cama ao lado, no travesseiro ao lado, beijando e fazendo sexo, acabou, já era. Então para sempre é limitado nesses casos, não é? Mais uma passagem sobre o para sempre, anote. Cada vez o assunto ficando mais forte a favor da Bíblia, não de igreja alguma, da Bíblia. Anote. Jonas 1, versículo 17. Anote. E vai se perguntando aí, que seja em retórica, em pensamento, se o Jonas
engolido por aquele peixe enorme, não era baleia. Baleia não é igual ao ser humano. Inclusive aquele grande peixe não existia. Deus construiu, fabricou, para assim dizer, aquele grande peixe para o episódio relativo a Jonas e evangelização na antiga cidade ninivita, Nínive, capital da antiga Assíria e tal. Então, Jonas 1, versículo 17, vai se perguntando, se Jonas ficou no ventre, daquele ventre, calma depois de cavalo, se o profeta fujão, tão preguiçoso, covarde, mas depois cumpriu a missão, embora contra gosto de Jonas, se o Jonas ainda está pregando em Nínive, ninivitas, daqui a 40 dias, Nínive será destruída, ou se ele está ainda no ventre do grande peixe. Então, Jonas 1, versículo 17, anotou? Parabéns, posso ler? Permissão dada, agradeço. Jonas 1, versículo 17, leio, aqui está. O Senhor preparou um grande peixe, ou seja, um peixe que não existia. Deus fez surgir o peixe por um milagre. Deus é o Criador. O Senhor preparou um grande peixe para que coubesse Jonas na barriga, no estômago, não é isso? Para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites. Ai. E ele está escrito, é Bíblia, não é Adventíssimo em Jeová, é Ellen G. White, Batista, Papa Leão XIV, não é Bíblia, um padre e tal, não é Bíblia. E Jonas esteve durante 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, ou seja, pegando cada dia ipsis litteris, 24 horas, o que não foi claro, aqui eu utilizo o sistema de incluso, mas pegando, por que não, no exagero, dias completos, 24 horas, 72 horas. Só que o Jonas agora vai informar-nos de uma oração que ele fez ao Deus Todo-Poderoso, Criador, Redentor, lá da barriga do peixe, do estômago do peixe. Jonas orou lá e Jonas relatou que ficou ali, Leolam, para sempre. Se não vejamos, agora anote, Jonas 2, versículos 1 a 6, é o prosseguimento disso, Jonas 2, versículos 1 a 6, da linguagem aqui de 3 dias e 3 noites, do máximo 72 horas, vamos ao hebraico Leolam e ao português para sempre. Início de leitura, Jonas 2, versículos 1 a 6. A oração do Jonas. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Parece que é a única oração que alguém fez de dentro da barriga de um peixe, não sei de outro caso. Disse ele, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura, em hebraico Sheol, porque ele imaginou ficar ali morto, que morreria e ficaria ali, já sepultado, não é? Menos mal. Das profundezas da sepultura, gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse, lá na barriga do peixe, banido estou de diante dos seus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Jonas orou com esperança de que o peixe fosse vegano ou vegetariano e não carnívoro, não mais carne crua, não, mal passado não, sem tempero algum. Jonas então ficou esperançoso que o peixe passasse mal, tivesse estômago azedado, embrulhado, e não havia sonrisal, Coca-Cola, e vomitasse Jonas. Foi o que aconteceu, prossigo lendo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas, plantas marinhas, não, as águas se enrolaram na minha cabeça, porque o peixe precisa mesmo de tempero, né? Porque carne crua, horrível, e eu não tive tempo de mastigar, engoli o cara inteiro. Então as águas aqui para servir de, ao menos um pouco de vegetais, não é? Prossigo lendo, versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos montes, as trancas da terra prenderam-se. É isso mesmo, que eu acostumei com outra tradução bico, mas tudo bem. Eu desci até os fundamentos dos montes, as trancas da terra prenderam-se para sempre. Jonas então entendeu que ficou no ventre do peixe para sempre. Só que o peixe vomitou Jonas, e Jonas entendeu que o para sempre da expressão hebraica Leolam durou no máximo
que fala assim, 3 dias, 3 noites, 72 horas. Então, a para sempre bíblico, que não dura para sempre, não fica eterno, não é eternamente, que se acaba com o passar do tempo. O contexto define o sentido, então, de tais expressões, leolã, para sempre, perpétuo, perpetuamente, mesma expressão leolã, ou em hebraico, em grego, desculpe, estesaiona, simplesmente o aiones, aiona e tal. Mas uma passagem sobre esse ponto, anote, a Páscoa. Aí algum católico, algum presbiteriano, algum batista, algum crente da Assembleia de Deus, tal, que ainda pratica a cerimônia pascual, ainda mata o cordeiro da Páscoa, parece que não, apenas os tais de judeus messiânicos, isso é prática, bom, deixa quieto, e judeus de fato, praticantes lá em Israel, ou em outros países e tal. Que eu saiba pela Bíblia, não é por mim, não é pela igreja adventista, ou em Jeová, tal, não, é ou pelo Papa Leão XIV, Leão XV, não, Leão XV talvez venha, talvez não dê tempo, enfim, não importa. É pela Bíblia, anote sobre a Páscoa. Ainda está em vigor, da qual foi dito que deveria ser comemorada para sempre, eternamente, perpetuamente, ou se acabou, o momento da morte do Cristo na cruz. Anote. Êxodo 12, Êxodo capítulo 12, os versículos 14, 17 e 24. 3 versículos aqui em Êxodo 12. Já estou visualizando esta passagem aqui na minha Bíblia aberta. Mais uma chance, anote. Êxodo capítulo 12, Êxodo 12, versículos 14, 17 e 24. Não estou para vez, então inicio a leitura. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, que faziam parte da Páscoa, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, no Êxodo, não? Pelo que guardareis este dia, o dia 14 do mês de Nissan, do antigo calendário israelita, o hebreu, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Perpétuo em português, em hebraico, olam, a mesma palavra para sempre, olam, perpétuo. Vai vendo aí, vai ouvindo, e anotando, já anotou, não é? Depois leu, releia, e com oração para entender melhor isso. Ou continuar entendendo que você já sabe. Então, Êxodo 12, o 17, agora, não, o 14, não? Agora o 17, depois o 24. Então, lá foi o 14, agora o 17, depois o 24. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Agora o versículo 24, onde teremos leolam para sempre e não apenas olam perpétuo. 24. Portanto, guardareis isso por estatuto para vós e para vossos filhos, leolam, para sempre. Entretanto, este para sempre durou séculos, durou muito tempo, bem mais do que o tempo do Jonas no estômago do grande peixe, durou bem mais. E no lugar da Páscoa, o que temos? O Redentor Jesus Cristo. Anote, Paulo, cheio do Espírito Santo, confirmando que a Páscoa cumpriu-se em Cristo, no sacrifício, o Cordeiro Pascual, o nosso Deus na cruz do Calvário, que tira o pecado do mundo. Anote, 1 Coríntios 5, versículo 7, é Bíblia, luz para o mundo, aula de Bíblia, anote, 1 Coríntios capítulo, não é isso? 1 Coríntios 5, versículo 7, anotou para bem, posso ler? Agradeço a permissão dada, leu, 1 Coríntios 5, versículo 7, lançai fora o fermento velho, para que sejais lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, figurativo e simbólico, não? Assim como sois sem fermento. Fermento na Bíblia é símbolo do pecado, hipocrisia, falsidade. Pois Cristo, nossa Páscoa, Cristo o quê? Nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O primeiro cordeiro pascual foi sacrificado no dia, era noite, em que Deus libertou o povo no êxodo do Egito.
depois passar pelo Lago Vermelho, coisa assim e tal. E depois, anualmente, de 14 de Nissan, o povo hebreu deveria então sacrificar o Cordeiro Pascual para sempre, deu lá. Só que isso acabou, no momento da morte do Cristo na cruz, durou até aquele momento, como ficou claro, do Concílio de Jerusalém, tratado em Atos capítulo 15, e de outros pontos, Gálatas e tal, sobre isso. Então por agora apenas prossiga, próxima passagem, anote. 2 Reis 5, versículo 27. Saindo carta do Paulo aos Coríntios, antiga Acaia, hoje a Grécia. Segundo, alguém fala segunda, errado, porque não é carta, não é epístola, é livro, então é segundo e não segunda. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 27, já tenho aqui a Bíblia aberta nisso, hoje lembrei de colocar em cada local que eu devo ler, o famoso papelzinho, marca-páginas, facilita muito. Então anote, mais uma chance, anote. Segundo Reis, capítulo, e agora, cadê? Assim, Segundo Reis capítulo 5, versículo 27. Segundo Reis 5, versículo 27. Anotou para bem se eu leio. Aqui está. A lepra de Naamã, não entrei em detalhes para pegar tempo, ficando somente nisso. A lepra de Naamã se pegará a ti que? Geazi, servo do profeta Eliseu, e a tua descendência Leolam, para sempre. A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência Leolam, para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. A lepra atual, hanseníase, provoca manchas brancas. Aí não há sensibilidade. Vocês confiam a mancha branca aí, então belisque o local, se não sentir coisa alguma. Então, sensibilidade, então corra para o médico fazer exame. Possa ser hanseníase, antiga lepra. Sentir a dor, embora fraca, claro, apertando com as unhas. Então é talvez vitiligo ou um problema simples de mancha na pele, tranquila. E eu prossigo. Então a lepra para sempre em Geazi e na sua descendência. Para sempre até quando? O defunto leproso deixa ser leproso porque apodrece com o passar do tempo. Sendo sepultado, enterrado ou queimado, se acaba. A lepra se acaba com o defunto, não é? Se acaba. Então, para sempre, relativo, que duraria não muito tempo, como durou não muito tempo. Mais uma passagem, anote. Fortíssima também, anote. Isaías, capítulo 34, versículos 8 a 10. Profeta em hebraico, Yeshayahu. Em português falamos Isaías. Estou em Jeremias, então tenho que regredir. E quanto a essa parte, eu não deixei o papelzinho, mas tudo bem, está aqui, já encontrei. Anote. Isaías capítulo 34, versículos 8 a 10. Última chance, anote a aula de Bíblia. Isaías 34, versículos 8 a 10. Um para sempre, que durou pouco tempo, se acabou há séculos, há mais de 1000 anos. Um para sempre se acabou muito tempo, anote. Quer dizer, já. Mas tudo bem, mais uma chance, anote. Isaías capítulo 34, versículos 8 a 10, leio. Pois será um dia de vingança para o Senhor, um ano de retribuição pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom, que é um castigo, a cidade de Edom, os edomitas, os ribeiros de Edom se transformarão em piche, que faz asfalto, não, o piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente, nem de noite, nem de dia se apagará. Então, aquele fogo ali, nem de dia, nem de noite se apagará. Lembra do Apocalipse 20, versículo 10? De dia e de noite, então o fogo queimará diabo, demônios e ímpios perdidos para sempre. Estessaiona, para todos sempre. A mesma coisa aqui, só que não é grego, é hebraico, Leolam, para sempre. Nem de dia, nem de noite se apagará, para sempre a sua fumaça subirá. Cadê fumaça subindo em Edom? Porque Deus incendiou Edom, a fumaça durou enquanto havia fogo. Quando o fogo se apaga, a fumaça só por pouco tempo, logo se acaba. Era cinza não gera fumaça. E assim acabou-se esse para sempre aqui para Edom. Mais uma passagem, anote. Quer dizer,
de dia e de noite, enquanto havia fogo. O fogo apagou-se, acabou de dia e de noite, como Jonas, 3 dias e 3 noites, no ventre do grande peixe, no máximo 72 horas. Leolã, mais uma passagem, anote, fortíssima, muito interessante, anote. Aula de Bíblia humilde, porém profunda, totalmente bíblica, somente Bíblia, anote. Marcos capítulo 9, 47 e 48. É porque alguém retruca assim, eu tento retrucar essa aula de Bíblia assim, Demilson Carvalho. Tudo bem, sabemos que você é jornalista, historiador, compositor, cantor, escritor, professor de Bíblia, religião, historiador, só que você está enganado, equivocado, porque a Bíblia fala que tal fogo para o juízo final, a partir do juízo final, nunca se apagará, não se apagará. Fala, a Bíblia fala, mas qual o entendimento, qual o contexto para entendermos o assunto, se apaga ou não? Quando Deus fala, amigo ou amiga, que tal fogo será aceso para tal castigo da parte do nosso Deus, não se apagará, será que se apaga ou não? Será que se apaga ou não? Anote, é profundo, aula de Bíblia. Marcos capítulo 9, versículos 47 e 48. Bom, estou ainda em... Isso, tudo bem, não importa. Agora, já encontrei. Mais uma chance, anote. Marcos capítulo 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9, Marcos 9, versículos 47. Tenho que virar aqui a folha, já... virei 2 uma vez, aí não atrapalhou. Agora sim, tudo certo. Marcos 9, 47, 48. Não estou para... Está errado. Momento, eu corro isso aqui. Marcos... Cadê você, Marcos? A minha anotação. Marcos 9, 47, 40... Estou em Mateus. Por isso que eu achei... Porque não deu certo, não daria... que procurando Marcos em Mateus, Marcos outro camarada, agora sim, desculpe, de Gergap, não prestei atenção, uma falha, mas já passou, já corrigi. Marcos 9, 47 e 48, então finalmente, até com alegria e emoção, com a sua permissão, posso ler. E Marcos 9, 47 e 48, inicia a leitura, dizendo o Senhor Jesus Cristo: se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Claro, isso aqui é simbologia, não faça isso, aí ficará cego, mutilação, até crime, não é? Cuidado. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor entrares no reino de Deus com um só olho, sem caolho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Errado. Errado, por que devemos escavar? A Bíblia está errada? A Bíblia não. Mas a palavra inferno aqui é errado, nada a ver com o assunto. Porque em hebraico, em grego, hebraico na verdade, porque passaram do hebraico para o grego, da expressão hebraica, Gebenhinó, vale do filho de Rinó, ou simplesmente Gehinó, vale de Rinó, passaram então para o grego, e no Novo Testamento em grego, eu tenho, então, Gehenna, ou seja, Pirós do Gehenna, vale da Gehenna, porque expressão feminina em hebraico e em grego também, quer dizer, é hebraico, continua hebraico, fogo da Gehenna. A palavra inferno aqui leva o povo a entender que é fogo, nada a ver com fogo. Fogo vem da palavra latina focus e é substantivo, inferno vem da palavra latina infernos e é adjetivo, portanto nada a ver com fogo, a palavra inferno. Errado, tradução errada. Eu prefiro a Bíblia Católica Romana, versão de Jerusalém, editora Paulus, e também a versão da Joep Guerreiro Batista, chamada versão avisada. Eu tenho essas Bíblias, tem umas 20 Bíblias, 18 Bíblias, ali preferiram não traduzir, está Gehenna e não inferno. Parabéns, católicos, parabéns, batistas e tal, e a mim também, que tem esse breve conhecimento, um pouco de hebraico, um pouco de grego, não, graças a Deus, e pesquisa e estudos. Então, mas o que importa é isso, que não vá arrancar olho, nem pé, nem mão, nem órgão sexual por causa do pecado. O pecado está na mente. Parte aguda do nosso corpo, esse é o cérebro, comete pecado, é o cérebro, seu nervoso central, é a mente que peca. E eu prossigo, 48, Marcos 9, 48, falando daquele fogo, fogo sim haverá, onde seu verme não morrerá, e o fogo nunca se apagará. Será que não? Um fogo eterno, se apaga ou não? Se apagou, queimou em menos de 1 segundo, já provei isso em aula passada, lembra-se? Em menos de 1 segundo, Deus queimou no fogo eterno, Pirós do Aiônio, fogo eterno, Piraiônios, fogo eterno,
4 cidades reduzindo tudo a cinza: Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Deus consumiu aquelas cidades, seus muros de pedra, suas construções, palácios, população, seres humanos e até animais. Queimou tudo, reduzindo tudo a cinza, conforme veremos daqui a pouco. E mais 2 passagens bíblicas sobre isso. Daqui a pouco, 2 passagens sobre isso: a queima, redução a cinza e no fogo eterno. 4 cidades completas: Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Porque agora será diferente. Então, quando se fala um fogo que nunca se apaga enquanto há combustível. Assim é com qualquer fogo. Enquanto há combustível, sem um barraco de madeira, um monte de palha seca, um tanque de petróleo, que de vez em quando pega fogo ali, não há quem apaga aquele fogo, tem que consumir todo o combustível, não? Então se apaga, é assim. Então, vamos entender melhor Marcos 9, 47 e 48, anote. Jeremias capítulo 17, 19 a 27. Então, saindo do Evangelho de Marcos, eu tenho que regredir aqui bem para chegar a Jeremias. Aqui está o papelzinho. Marca páginas que agora ajudou mais uma vez. Anote. Tem outro papelzinho, claro, outra passagem. Anote. 2 passagens de Jeremias que ajudam a entender como é que se diz fogo que nunca se apaga, não se apagará, fogo eterno, mas se apaga após queimar todo o combustível. Então, para agora, desculpe, ligeiro pigarro aqui na garganta, mas passa. Espero que sim. Jeremias capítulo 17, 19 a 27. Anote, isso é profundo. Jeremias 17, 19 a 27. Um texto mais longo, podemos ler rápido e uma breve explicação, e partirei para a próxima ainda em Jeremias. Anotou? Não? Parabéns. Está aqui. A santificação do sábado, o assunto não é este, mas está aqui. Assim me disse o Senhor ao profeta Jeremias: vai, põe-te na porta do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá. Põe-te também em todas as portas de Jerusalém. Dize-lhes, naquele tempo não havia WhatsApp, internet, então era o corpo presente. Ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por vossa alma. Não carregueis cargas no dia do sábado, nem as fazei entrar pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossas casas no dia do sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia do sábado, como eu ordenei a vossos pais. Contudo, eles não deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, endureceram a sua cerviz para não ouvirem e para não receberem disciplina. Se porém, prosseguiu Jeremias, se porém diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não fazendo entrar cargas pelas portas dessa cidade no dia do sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre Leolam, para sempre habitada. Virão das cidades de Judá, dos redores de Jerusalém, região metropolitana, Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do Neguebe, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereais, incenso e sacrifícios de ação de graças à casa do Senhor. Se contudo, ameaça que se cumpriu, conforme veremos daqui a pouco em Jeremias 52, se contudo não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado e para não trazer descarga alguma quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então o que? Acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Aqui percebeu no final dessa leitura uma aparente contradição, porque se o fogo, tal fogo,
consumiria os palácios de Jerusalém. Como não se apagará, porque não haveria mais combustível? É o que veremos na sequência, porque se apagou. Anote a próxima, aí em Jeremias. Não foi Deus quem enviou fogo do céu, como para Sodoma, Gomorra e Zeboim, misteriosamente, miraculosamente? Não. Foi o pessoal lá da Babilônia, tempo de Nabucodonosor, capitão da guarda do exército babilônico, a Caldeia, Nebuzaradão, anote. Jeremias 52, o texto agora mais curto, 12 e 13, anote, aula de Bíblia ainda. Jeremias 52, versículos 12 e 13, anote, aula de Bíblia, última chance, Jeremias 52, 12 e 13, não estou para vez, eu leio. No 5º mês, no 10º dia do mês, no 19º ano do rei Nabucodonosor I, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, que assistia na presença do rei de Babilônia a Jerusalém. Queimou a casa do Senhor, o templo, não? A casa do rei e todas as casas de Jerusalém. Incendiou todas as suas casas importantes. Incendiou, queimou. Queimou é o verbo queimar no pretérito, no passado. Eu queimei, tu queimaste, ele queimou, nós queimamos, vós queimaste, coisa assim, eles queimaram, não é? Verbo queimar no pretérito passado. Já havia queimado. Quando Jeremias escreveu isso, Jeremias 52, isso aqui já era história, já havia acontecido. E não havia fogo queimando nada mais, que o fogo havia consumido tudo. Fogo aceso por seres humanos. Exército babilônico da Caldeia, enviado para Nabucodonosor, também era o capitão da guerra, então, ministro da guerra, Nebuzaradão, queimou, acabou, eles viram tudo a cinza. Cadê que esse fogo lá que nunca se apagou? Se apagou! Qualquer fogo, repito, terminado o combustível, então se apaga. O fogo, para continuar a ser, depende de 2 elementos, principalmente, não? Oxigênio e combustível. Oxigênio e combustível. Mais uma passagem, anote. Malaquias 4, versículos 1 a 3. Malaquias, é o último livro chamado Velho Testamento, anote. Malaquias capítulo 4, versículos 1 a 3. Malaquias 4, 1 a 3, eu leio. O dia do Senhor, aqui não será vindo do Cristo, e o final do milênio, juízo final, lago de fogo. Certamente, aquele dia vem, no caso virá, não é? Arderá como fornalha, fogo, não é? Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha seca, que o fogo faz com palha seca, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, ou seja, queimando, reduzindo a cinza, consumindo tudo. É o que está na sequência, versículos 2 e 3. Para vós, porém, esperança para o povo salvo, que estará na Nova Jerusalém no final do milênio, que portanto não será queimado, também seremos imortais. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e sairei de onde? Não, Jerusalém, para a nova terra, após o fogaréu apagar-se, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. E agora, final do milênio, cinza na terra toda, antes que Deus reornamente a superfície da terra, tornando o planeta nova terra. Pisareis os ímpios. Como? Os ímpios não gritarão de dor? Não, porque serão mortos, aniquilados, desfeitos, reduzidos a cinza eterna. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Última passagem, anote. Mateus 5, versículo 5. É claro que no próximo programa, próximo sábado, sempre agora, 13 horas em diante, então prosseguirei com esse assunto, passagens fortíssimas também prosseguindo com isso. Esse programa não está sendo encerrado, ou seja, não é definitivo. Há mais programas sobre isso, anote, a última, para hoje. Mateus 5, versículo 5, prometendo-nos o Cristo. Prometendo-nos o Cristo. Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Até como está, não miséria, sofrimento, desgraça, banditismo, bandidagem, enfim, muita coisa ruim, mas é muita coisa boa também, claro. Não é tudo que está perdido, mas não queremos a terra como está, e sim a nova terra,
como está também várias outras passagens bíblicas. Em breve inscrevi profundos para a nova terra. Então entraremos a nova terra, na qual, diz Pedro, haverá justiça para todos sempre, somente paz, vida eterna e imortalidade. Deus morará conosco na nova terra, porque a nova Jerusalém virá, final do milênio. O fogaréu consumirá todo o mal, assim, todo mundo acindiado, demônios ímpios. Então entraremos a nova terra, na qual veremos para sempre, junto ao nosso Deus, que morará conosco, como diz o Apocalipse 21, versículos 1 a 7. Apocalipse 21, versículos 1 a 7. Anote meu WhatsApp, contate-me, para pedir oração, entender mais sobre esse assunto ou da Bíblia. Meu WhatsApp de Sério Goiás é DDD 6262, os números são 9966-0611, DDD 629 9966-0611. E ainda, se inscreva no meu canal no YouTube, só tem este canal, o qual intitula-se Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Porque neste canal eu posto tal programa, os programas que eu faço em rádio, ao vivo, claro, falo pelo YouTube aqui da minha residência em Sério Goiás. Depois o programa fica postado após uma breve edição, se é necessário, neste meu canal no YouTube. Se inscreva no mesmo e divulgue aos seus amigos e tal. Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Amém. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.